Bom dia. Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, nesse ambiente fraterno, de muita alegria, de muita paz. Que Jesus esteja aqui, que Jesus esteja conosco, que Jesus esteja na nossa vida. Por isso que dizemos há pouco, quem ora, como orar, como falar com Deus? Nós temos que entrar nas nossas catacumbas emocionais, de aflições, de desgostos, de tristezas, porque são catacumbas, são milenares. Muitas vezes parecemos mumificados pela matéria. A matéria é mais importante. Ficamos mumificados. Sabe uma múmia enrolada em panos antigos? Porque a matéria é mais importante do que Deus. E quando nós vamos conversar com Deus, nós temos que sair dessa mumificação. Temos que abrir o nosso coração e nos ligarmos a Ele. E dizer, Deus, me perdoe pelos meus atos impensados, que já carrego há séculos comigo. E isso vem à tona todos os dias. Por isso, voltar à terra, voltar nesse ambiente materialista, dos homens materialistas de séculos, que precisa da nossa mudança. Se não tivermos dores, nós não vamos tirar essas faixas do nosso coração. E nós temos que entrar nessas catacumbas, porque muitas vezes somos labirintos ambulantes. Não enxergamos a nossa saída. Diríamos assim, eu preciso perdoar. É um labirinto que nós entramos. Eu preciso amar, é o oposto. Como amar? Como sair desse labirinto que eu mesmo fiz para mim? Como a melodia dizia, deixe Jesus entrar na minha casa. Mas imagine ele para entrar nessas catacumbas escuras, perversas, de insensatez, de ódio, de rancores. Por isso que o labirinto se torna mais difícil de nós sairmos desse labirinto. E achamos que não temos saída. E vai ser difícil essa saída. Porque ainda estamos mumificados perante aos olhos de Deus. E Deus aguarda a nossa ressurreição. Sabe assim, você ressuscitar do velho, do antigo. Sabe você ressuscitar desse antigo homem? Que todas as vezes nós dissemos, esse homem é antigo. Ele é mumificado. Ele é mumificado. É um antigo. Sabe quando você não tem soluções para a sua vida? Você pergunta sempre, eu não tenho soluções para esse caso, mas a vida é transitória, tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é muito rápido, inclusive a sua vida é muito rápida. Daqui a pouco você está partindo desse mundo e você não saiu desses porões que você fez consigo mesmo. E você leva para a pátria espiritual, ou para os infernos que você mesmo criou nas suas catacumbas. Por isso, muitos arqueólogos do Evangelho tentam descobrir você. Arqueólogos vão lá e ficam o dia todo tentando descobrir você. Aonde está o seu amor? Aonde está o seu amor que é milenar? Mas ele está nessa catacumba. Imagine para você tirar, você tem que fazer esforço para tirar aquela pedra. Sabe, da tumba, tem uma pedra e você não consegue porque você não sabe perdoar ainda. Você não tem isso ainda letrado na sua mente, no seu coração. Então a pedra se torna pesada, as provas se tornam pesadas. Eu não consigo 1 centímetro. Vêm os arqueólogos de Deus e diz, perdoe, ame a si mesmo e serás melhor. Perdoe aquele que está no seu caminho, não tem técnica para isso.
Você fez o seu perdão, acabou. Você tirou do coração, acabou aquele sinistro. Sabe aquele sinistro que te envolve com pensamentos doentes? Porque você está na catacumba. Você não consegue se libertar. É o livre-arbítrio que o livro dos Espíritos diz. Eu preciso me libertar desses porões de nuvens escuras. Nuvens escuras, como diz Emmanuel, o espelho que você cria. Você precisa da sua luminosidade. E aonde ela está? Se você fica esperando esses arqueólogos há séculos para você se redescobrir, por isso que o labirinto da vida te impõe regras. As leis humanas te impõem regras. Como as leis divinas te colocam em xeque. Leis divinas te colocam em xeque. Porque você vai errar e não aprendeu com o erro. Por isso o labirinto ainda existe. A lei divina te chama para a reconciliação com Deus e com aqueles desafetos que você mesmo criou em ti, que está dentro de ti. Por isso que falamos dos calabouços. Se você imagine você num deserto, você entrando numa tumba, e aquele calabouço, na escuridão, você sozinho com você. Porque você um dia vai partir sozinho. E se você não perdoar, você vai levar um monte de gente com você. Se você não amar, você vai levar um monte de gente com você. Por isso que Jesus disse uma frase célere a Pedro: você me ama? Você lembra disso, né? Acho que todos lembram. Isso é bíblico, Marcos disse isso. Você me ama? Marcos, o evangelista Marcos. Você me ama? Uma vez. Pedro disse: claro que eu te amo. Mas Jesus não se contentou. Jesus perguntou novamente: você me ama, Pedro? Eu amo, mestre. Aí Jesus olhou para um lado, para o outro, atendeu um outro ser necessitado. Olhou para Simão Pedro e perguntou a Simão Pedro: Simão Pedro, você me ama? Mestre, eu lhe amo. Mas o que Jesus queria dizer ali? Que ele, na sua divindade, ele se tornou humano. E ele estava esperando o amor seu. Ele estava esperando o seu amor. Porque ele é humano. Porque muitos idolatram ao Mestre Jesus na sua divindade. Mas ele está muito próximo de nós. E espera que você o ame. E você nem se ama. E você diz naquele segredo da sua oração, no seu calabouço, que você ama a Deus sobre todas as coisas. Mas na tumba, você não consegue perdoar. Então é um paradoxo. Como que eu digo a Deus que eu amo e eu continuo com os meus rancores? E os arqueólogos chegam a você, os anjos da guarda, chegam a você, batem na sua porta e diz: levante, empurre, você pode ter o milagre da sua vida, você sair dessa tumba. Quando você dizer a Deus: eu te amo. Quando você dizer a Jesus: eu te amo plenamente, porque minha vida está plena de amor. Quando vai acontecer isto? Quando acontecerá isso? Jesus está te aguardando. Deus está te aguardando. Quando vai acontecer isso? Por isso, imagine todo o trabalho da espiritualidade, todo o trabalho desses arqueólogos, lembrando-os que você precisa melhorar. Lembrando que você precisa deixar aquele homem realmente antigo, velho, caquético, idoso, que todo idoso deveria ter mais luz, mas o idoso espiritual, não é físico, é espiritual.
aquele que ainda peleja, gatinhando nos labirintos das redescobertas. Por isso que eu preciso me amar. A mensagem nos dita, eu preciso sair do labirinto. E todos vocês me dizem isso, todos os dias. Porque as suas aflições são os seus labirintos. As suas amarguras, as suas tristezas são os seus labirintos. Vai eliminando-as. Mas não é o jogo da vida. É você tem que entrar. Como sempre é dito, né? Adeque-se ao meio que você voltou. Você voltou para a terra, vai se adequar a este meio. Não o meio se adequar a você. Porque como que o meio vai se adequar a você com o seu orgulho ferido? Como o meio vai se adequar a você com as suas insensatez? Como que o meio vai se adequar a você com as suas maledicências? Como? E o seu orgulho vai dizer, não, o meio tem que se adequar a mim. Eu não tenho que me adequar a esse meio. Porque eu sou extremamente inteligente. Extremamente racional. Extremamente sensato. Einstein dizia que ele não era inteligente. Darwin também. Gandhi não era inteligente. Ele era sensato. Ele levava o carinho na palavra. Quando é que você leva o carinho na palavra? Quando? Você tem ideia disso? É só na sua prece ou nem na prece? Mas o meio tem que se adequar a mim, porque eu sou o melhor. Deus tem que ouvir as minhas preces do meu jeito. Eu tenho que ser o melhor. Quando vocês dizem isso, você está perdido e não vai conseguir sair do labirinto. E não vai sair desses porões, desses sarcófagos que te acompanham há séculos. Por isso que você não admite Deus. Por isso que o homem hoje não admite Jesus. Por isso que o homem hoje se distancia do Cristo. Porque a matéria é mais. Eu pego na matéria. Eu não pego a sua voz. Sua voz emite notas. As suas vozes emitem notas. Não dá para. Mas a matéria dá. Não dá. Dá para voltar no meu apego. O meu apego é maior do que qualquer coisa. Quando você está apegado a algo, você tem um orgulho e a insensatez junto de ti. Imagine Jesus dizendo isso. Alguém já ouviu algum relato dos apóstolos, Jesus dizendo isso? Ele nunca disse aos apegos. A transitoriedade da vida, você irá embora sem nada. E você teve um empréstimo de algo, que é um corpo, com uma mente confusa, ou uma mente melhor. Hoje as mentes estão confusas, não melhores. Por que você veio ao centro hoje? Por que você veio à oração? Por que o seu pensamento logo cedo disse, eu preciso ir ao Pai? Está ao Pai. Eu preciso me redimir dos meus erros. Você pensou isso logo cedo? Eu preciso me redimir das minhas aflições. Você pensou isso logo cedo? Não. Eu preciso ir ao centro. Eu preciso ouvir o Evangelho. Ótimo. Estamos gatinhando. Demos o primeiro passo. A alegria que vocês estavam no canto, vocês tiram um pouco de vocês para fora. Né? Vocês se libertam. Todos cantaram. Todos estavam aqui efusivamente colocando um pouco de si para fora, esquecendo dos problemas. Por isso que Jesus se reunia aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos cantos de Maria, para esquecer os seus problemas e sair dos seus labirintos. Sabe quando você está em fuga de você? Que você não se adequou ao meio? Você está em fuga de você, certo?
Então você precisa se libertar. Então o culto, a oração, volta na oração, ela nos conecta com o Pai. A oração nos conecta com o Pai. A oração nos conecta com o Pai. Você se conecta com o Pai? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem. Quando que essa conexão vai acontecer? Quando que eu vou me desapegar das aflições, das amarguras? Quando vai acontecer isso? Isso será um milagre. Como Zaqueu disse, o milagre de Jesus entrar na sua casa. Ali foi um milagre. Porque Zaqueu disse, eu preciso me adequar ao meio do Cristo. Entender o amor do Cristo. Eu sou chamado pelo Cristo na dor. E na dor que os arqueólogos afastam a tampa do sarcófago para você se libertar. É na dor, não é no amor. O amor você tem migalhas dentro de si e tenta redistribuir essas migalhas a alguém. Às vezes alguém que está ao seu lado, um relacionamento, ou aqueles que passam no seu caminho. É uma migalha que você deu hoje. Sabe quando você faz isso? Você saiu com a mãozinha do sarcófago e falou, tem uma migalha de amor aqui. Tem uma migalha de amor aqui. É o suficiente? Claro que não. Então não faça isso. O pão, o joio e o trigo. O trigo já foi lhe dado. Mas você tem o joio, que é destruidor. Ele é venenoso. Ele é venenoso. Se você se alimentar só do joio é uma praga. É o joio e o trigo, é uma parábola. Então o que é o joio? É uma praga. É uma doença que você emerge para a sua vida. E você não consegue amassar a massa do trigo para redistribuir aquilo em forma de amor. A saciar a fome de muitos. Mas você só vai na migalha, porque ainda você ingeriu o joio. Ingeriu o joio, que é uma praga daninha. E você tem essa praga dentro de você. Por isso que você só coloca uma migalha para fora. Ah, mas eu já passei por muitas dores. Que bom que você passou. Por inúmeras dores. Porque da onde você veio, você provocou dores. E já tinha essas dores no seu coração. E aqui, elas vão nascerem de novo. Através do seu dia a dia. E por isso que você ainda leva só migalhas. Para saciar a fome daquele que está te pedindo socorro. Sabe, pessoas que vêm te pedir socorro e muitas vezes nós não temos tempo e viramos as costas. E aí nós estamos dizendo, eu não me adequo ao meio e não quero amar. Agora eu não tenho tempo para isso. E muitos fazem isso no seu dia a dia. É o confronto da múmia, a mumificação na matéria. E não consegue tirar essa faixa do orgulho, das vaidades, dos medos e dos rancores. E não consegue colocar o seu rostinho para fora. Não consegue amar a sua alma. Ama a parte externa, que é a sua face apenas. Não a parte interna. Você não consegue colocar você para fora. Mas você fala. Mas você esquece de amar quem? A você, que é a sua alma. Porque você é solitário. Você convive com muitas pessoas. E você é só. Porque um dia você vai partir só. E você vai ter que conviver com quem? Com você. Aí minha família, mas primeiro com você. Você vai encontrar, se há a permissão do Pai, os seus familiares, os seus amigos,
se os tiverem, que vocês sempre fazem a conta de 5 amigos fiéis que vocês têm. Imagine, tem gente que não tem nenhum, mas imagine você não encontrar nenhum, você vai se encontrar com você, solitariamente. Eu vou encontrar comigo, ou vou ficar na terra atazanando a vida de muitos. Aí vai aparecer mumificado, porque ninguém vai te enxergar. Ninguém vai te enxergar. E você vai bater na porta de tantos e tantos e não vai aprender. E toca a voltar para a terra novamente. Então pensem sobre isso. O labirinto é você. O sarcófago é seu. Os arqueólogos estão aqui, que são os mensageiros. Se você quiser se alimentar do joio, você vai se envenenar. Vai se envenenar. Vai se envenenar. E vai passar esse veneno ao outro. E não vai conseguir perdoar o outro, porque você está envenenado. E você não vai amassar a massa do trigo que Jesus te deu naquela boa colheita. Sabe aquela massa boa, que é difícil? Mas você vai estar envenenado com defensivos do orgulho, arraigado às raivas, ao rancor, ao ódio. E não vai ser feliz. E mesmo com os arqueólogos tentando empurrar. Aí você, não, eu quero ser bom. Aí você põe uma migalhinha daquele pão que você tentou seivar. Tó para você, que eu te perdoei. Hoje eu te amo, amanhã eu não sei. Aí você se faz de vítima. Hoje eu te amo, amanhã não sei. Você faz aquele jogo de teatro da vida. Então pensemos sobre isso, meus irmãos. Amemos. Sejamos melhores. Sejamos melhores. Saia do seu sarcófago. Todos entenderam, né? Se não entender sarcófago, vá para o Egito. Entre lá no seu deserto, que você gosta do deserto, da solidão. Você vai encontrar sarcófagos lá à vontade. Mumificados. Só o esqueleto. Por isso que é migalhas sobre migalhas. Nos entendemos? Sim. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos sair dos labirintos, vamos sair desses porões, porque o homem vive nos seus porões. Porões. Deus abençoe. Amém. Muita paz. Amém. E você não tique-tique, né? No violão durante, né? Tique-tique. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês também existirem. Os arqueólogos estão muito próximos. Amém. Amém.